Graça e paz, amada igreja. Deus seja com vocês, que o Espírito Santo renovador possa trazer renovação. Hoje nós estamos aqui num dia especial. Estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Como ele instruiu aos seus discípulos, aquela instrução que ele deu, como está escrito aqui no livro do Evangelho de Lucas e no Evangelho de João. Eu estava refletindo sobre essas duas palavras e eu queria deixar para vocês. Vou ser breve porque a gente não quer estender muito o nosso vídeo. A primeira palavra está escrita no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 19. Depois você pode ler para você meditar e o Espírito trazer a revelação também até você. Diz assim, nós vamos ler duas palavras, que uma vai ser no livro do Evangelho de Lucas e o outro no Evangelho de João, no capítulo 6. João capítulo 6, Lucas capítulo 22. Diz assim, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo e o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Queridos, eu fiquei a meditar sobre essa aliança. Nova aliança. Porque no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, fala sobre uma aliança que tinha sido estabelecida. Porém, foi uma aliança que foi rompida. No capítulo 31, no versículo 31, que diz assim, em Jeremias, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Quando eu estava meditando em Lucas sobre essa aliança, eu falei, Senhor, que aliança é essa? E aí eu fui meditar. Ele disse, é o cálice da nova aliança. E lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, nós vamos encontrar esse texto que fala que o Senhor diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança. Amados, a nova aliança seria firmada através do sangue de Jesus. Esse sangue que nós vamos tomar, que simbolicamente, mas tem um efeito poderoso pela nossa fé, que é o suco da uva. Amém? E essa é a aliança que nós temos com Cristo, com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e também um com o outro. Nós temos essa aliança em Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Então eu fiquei pensando e eu glorifico a Deus porque o Senhor me fez entender sobre essa nova aliança. Era necessário que Jesus viesse. Era necessário que o sangue dele fosse derramado para que houvesse uma nova aliança. Aleluia. Toda aliança tem derramamento de sangue, não é? Então nós estamos agora celebrando, porque Amém. Esse sangue de Cristo que foi derramado foi para que nós tivéssemos comunhão com Ele, aliança com Ele. E glorifico a Deus por isso, por esse entendimento. E eu fiquei pensando, Senhor, glória a Deus pelo Teu sangue que nos une, pelo Teu sangue que nos traz a cura e o novo entendimento às nossas almas. Jesus é lindo, Jesus é precioso e maravilhoso. E eu fiquei pensando, e o pão, Senhor? Porque a aliança, eu encontrei uma palavra, e o pão? Que ele disse, tomando o pão, deu graças. Ai, nós fomos remetidos ao Evangelho de João, no capítulo 6,
quando Jesus fala que ele é o pão da vida. Olha que lindo. Murmuravam, pois, João capítulo 6, a partir do versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. Todos os judeus estavam murmurando porque ele havia falado isso: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Como pode agora dizer desci do céu? E Jesus, conhecendo aquilo que estava no coração, disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. No versículo 47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Por isso, nós estaremos aqui também comendo do pão. Já falamos do vinho e agora vamos falar do pão. Ele diz: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desceu do céu, porque no deserto também desceu pão do céu, mas não era o pão da vida. Era o pão que alimentava a vida, mas a vida carnal. Jesus é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa vida espiritual. Amém. Amém. Esse é o pão que desceu do céu para que todo que dele comer não pereça. E Jesus volta a afirmar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É lindo demais, amados. Jesus foi, ele se ofereceu, ele se doou, ele se deu, passou por tudo aquilo para que hoje nós tivéssemos vida. E ele disse: ceiem, vão ceiar, façam isso e celebrem. Celebrem a minha memória, celebrem a mim, se alegre, aleluia. Hoje é o dia da nossa alegria, Jesus ressuscitou, amém? Jesus está vivo, Ele está vivo, Ele é amém, poderoso, amém. Ele é lindo demais. Aleluia. E Jesus continua, porque os judeus estavam dizendo: como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Aqueles homens judeus, eles não entendiam nada daquilo que Jesus estava falando. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo que nos traz o entendimento que a carne que Jesus estava falando era a sua carne. E essa carne nós vamos comer simbolicamente, que é o pão. Ele é o pão que alimenta, a carne que traz o alimento, o pão que alimenta, que sacia a nossa fome, que sacia a nossa alma. Amém? Então Jesus responde: verdade, em verdade vos digo, se você não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Não tendes vidas. É necessário nós comermos da carne e bebermos do sangue. Nós comemos da carne e bebermos do sangue. É necessário para que nós possamos ter vida. Jesus disse que a vida dele está aqui representada e nós vamos tomar esta vida e nós vamos ter vida. Quantos creem nisso, glorifica o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por este ensinamento, por essa mensagem que Jesus deixou para nós e nós tomamos posse. E ele diz, ele continua: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. Aleluia. 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 Porque aquilo era a garantia da nossa salvação, igreja.
era a garantia da nossa vida eterna. Esse sangue, esse vinho, esse pão, que essa carne que nós vamos comer, isso nos dá a certeza e a convicção da salvação em Cristo Jesus e da nossa vida eterna. Amém? Amém. E Jesus disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aleluia. Aleluia. Então nós queremos permanecer em Cristo. Por isso nós vamos tomar essa ceia. Nós vamos fazer isso. Não questione nada. Ah, mas ceia não é para quem já é batizado. Ah, ceia não é para quem já tem comunhão. Você tem comunhão, porque você tem entendimento. Amém. Você pode estar com um passo fora, com seus pés fora, mas traga os seus pés para dentro. Entre na arca. Entre na arca, porque é o lugar de salvação. Jesus lhe deu a vida eterna. Jesus nos deu a vida eterna. Ele se entregou. E hoje você tem esse entendimento, porque você já conhece essa palavra. Essa palavra não é nova. Ela pode estar se renovando e ela vai ser renovadora na sua alma neste dia. Em nome de Jesus. Eu profetizo. Amém. Que haverá um novo de Deus em sua vida, que haverá vida. Vida, que tudo que está morto, tudo que está morto, tudo que está afastado da vida vai sair agora em nome de Jesus. E que a vida vai reinar e a vida vai estar presente em você. Ela vai respirar, ela vai pulsar dentro de você. E você vai ser renovado pelo corpo, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E hoje nós nos alegramos por isso. Porque Ele está vivo, o túmulo está vazio. Amém. Amém? O túmulo está vazio. Jesus está vivo e nós vamos celebrar a Ele neste momento. Amém. Vamos cear agora. Amém.